Olá, meus queridos, eu cumprimento a todos mais uma vez com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para darmos continuidade com os nossos subsídios da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. A você, meu amigo aqui de Presidente Epitácio região, você é o nosso convidado a estar presencialmente conosco, participando de nossos trabalhos. Aqui em nossa sede, na Rua Cuiabá 146, em frente à Caixa Econômica Federal. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, você é o convidado especial para estar presencialmente conosco. E na congregação aonde estamos, se desejar participar conosco, fica na Rua Antônio Venâncio Lopes, 2034, no bairro da Vila Esperança. Essas aulas virtuais, elas não substituem a aula presencial. É importante que você, meu amigo ou minha amiga, participe da Escola Bíblica Dominical. Já dizia o nosso saudoso pastor Antônio Gilberto, a escola dominical é o povo do Senhor reunidos no dia do Senhor, na casa do Senhor, para aprendermos a palavra do Senhor. E a escola dominical, como eu já disse, não é de um departamento da igreja específico, não. A escola dominical, ela precisa envolver toda a igreja, tanto o primário, as crianças, o secundário, terciário, jovens, adolescentes, adultos, todos precisam ser envolvidos dentro da escola bíblica dominical. E é importante também você, professor, leia a revista, leia a Bíblia, leia a revista, leia o livro de apoio, procure enciclopédias, dicionário e também tomar aquele certo cuidado para não ficar somente lendo revista na sala de aula. Haja vista também, é importante ler a revista, pontuar a revista, mas não se prender muito em apenas um tópico, dois, e esquecer de desenrolar todos os tópicos das lições. É importante que todos os tópicos precisam ser trabalhados, porque é um ensino sistemático. Então precisa seguir aquele sistema estabelecido. Não existe, não tive tempo. Não, você precisa de um tempo, você precisa se programar, se preparar para aquilo ali. E você, aluno, é importante que você leia a Bíblia e também leia a revista da escola dominical. E ali na sala de aula você apenas pode dialogar, tire as suas dúvidas, deixe as suas sugestões, opiniões, lógico, dentro do assunto. Se nós estudamos aqui, se nós estamos estudando sobre as promessas de Deus, tudo qualquer tipo de assunto do que tange as promessas de Deus, você precisa perguntar e o professor precisa estar preparado para responder ou buscar em fontes confiáveis para trazer essa resposta para você. Então não queira perguntar quem foi a mulher de Caim na sala de aula, porque não é um assunto e às vezes come o tempo todinho da escola bíblica dominical. Nós já estudamos a lição de número 1, que falou sobre as promessas de Deus, e nós entendemos que existem promessas que são condicionais e promessas incondicionais. Eu creio que nós vamos falar isso aqui o trimestre todo praticamente, porque tem promessas que são condicionadas, ou seja, o homem deve se fazer alguma coisa para que a promessa se cumpra. Incondicional é quando eu não preciso fazer nada. O próprio Deus, que ele prometeu, ele falou algo dito pelo Senhor, ela vai se cumprir. Faça chuva, faça sol, ela vai se cumprir, porque Deus ele prometeu. Como diz em Números 23:19. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Diria ele, e não confirmaria, né? Diria ele, não faria, falaria e não confirmaria. Então Deus é assim, ele cumpre a sua promessa. E tivemos também a lição 2, que falou a promessa de Deus para Israel. Isso aqui, queridos, é muito importante eu e você entender. Por quê? Existem promessas que foi somente para a nação de Israel. Que ali nós estudamos que começou com Abraão. Abraão recebeu uma promessa pessoal, recebeu uma promessa espiritual, e também promessas a Israel, que foi promessas territoriais, de terras, né? No que tange as coisas aqui da terra, Deus prometeu para a nação de Israel. Então, foi muito importante nós entendermos isso.
como diz o meu professor, nosso amigo Antônio Rodrigues, aqui de nossa igreja, ele nos dando aula, ele disse que tem pessoas prometendo muitas coisas que não é para aquela pessoa. Está prometendo o que Deus não prometeu para aquela pessoa. Imagina eu chegar numa pessoa e profetizar: Deus vai te dar os tesouros escondidos da terra. Precisa entender que aquela profecia, no que tange, está se referindo a Sírio, Isaías 45. Então, vamos analisar isso aqui para depois que não venha cumprir a pessoa querer colocar a culpa em Deus e querer se frustrar, se desviar, porque confiou naquele falso profeta, que há muitos falsos profetas por aí, profeta dos Pix, né? E aí por diante. Tomamos cuidado, vamos ter discernimento. E aí tivemos a lição de número 3, que falou, se teve para a nação de Israel, tem promessas também para a igreja. Promessas para a igreja. Qual é as promessas para a igreja? São muitas, queridos. Promessa de proteção, quando o Senhor Jesus já revelou a igreja, as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Promessa do Pentecoste, do derramar do Espírito Santo, é para a igreja também. Promessa do arrebatamento da igreja, promessa de cura, de milagres, é para a igreja, é para nós. Vamos desfrutar, né? Vamos desfrutar da palavra do Senhor. E o Felipe, que foi nosso amigo, que nos deu aula há pouco tempo também, em nossa congregação, tanto é que isso está na nossa declaração de fé. Ele falou sobre os objetivos da igreja. Quais são os 3 objetivos da igreja? Ele disse que o primeiro objetivo é adorar a Deus. Nós temos que adorar a Deus, queridos. Deus nos criou para adorar. Lá no céu, Deus ele tem adoração, mas ele procura aqui na terra adoradores que adorem em espírito e em verdade. O segundo objetivo da igreja é edificar, ou seja, edificar os de dentro. E o terceiro objetivo da igreja é pregar lá fora, pregar o evangelho. Então a igreja, ela adora a Deus, edifica, equipa os de dentro, prepara para eles pregar lá fora. Ou seja, dá alimento na igreja e o equipamento para ele vencer lá fora. Vencer as adversidades e pregar a palavra do Senhor com ousadia e autoridade. E a lição 4 foi mencionado sobre promessa e obediência, querido. Precisamos entendermos que o Senhor exige na sua palavra que sejamos obedientes. Isaías, capítulo 5, versículo 20. Ai dos que ao mal chamam bem, né? E faz do amargo doce e do doce amargo. Queridos, quando Isaías fala isso, ele está falando de uma inversão de valores, né? Ele está falando de uma inversão de valores. Lá no profeta Isaías, capítulo 5, e o versículo, vou ler para vocês entenderem, versículo 20. Ele diz assim, olha só, para que vocês venham a entender. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz, ou seja, do que é escuro eles falam que é luz, e do que luz eles falam que é escuro. E porém do amargo por doce e o doce por amargo. Precisamos tomar esse certo cuidado, porque muitas coisas que muitos falam que era pecado, para muitos hoje deixou de ser pecado. Mas eu digo, Deus mudou? Ou foi nós que mudamos? Hoje o secularismo nos ensina isso. Se você não praticar sexo antes do casamento, se você não beber, não fumar narguilha ou droga, você não está vivendo, você não está desfrutando daquilo que te dá prazer, né? Que é o hedonismo, que te faz feliz. E o hedonismo ensina isso. Se te dá prazer, se te dá felicidade, não importa as consequências. Não importa as consequências. É isso que o secularismo de hoje ele ensina. Então vamos hoje com a nossa lição de número 5, que será sobre o título A Promessa
de salvação. Essa promessa de salvação nós vamos ver também que é para a igreja do Senhor Jesus, para nós, tanto como foi para a nação de Israel, querido. É isso que nós vamos entender. E o comentarista traz a leitura em classe lá em João capítulo 3, versículo 14 e 21, o Evangelho segundo escreveu João, ele nos fala sobre salvação, sobre a divindade de Jesus, sobre os milagres, das bênçãos que nós precisamos desfrutar. E aonde vai ser ensinado nesse domingo de manhã, Cris, é importante o professor ratificar aonde está o textuário da Bíblia. O textuário da Bíblia está em João capítulo 3, versículo 16, que diz assim, que eu vou ler para que eu e você venhamos entender a palavra do Senhor, porque nós estamos estudando sobre promessa de salvação. E lá no textuário da Bíblia fala de salvação. Por quê? Lá diz assim, João dizendo, porque Deus, olha só, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Essa tal maneira não tem explicação, querido. Não tem um dicionário ou uma enciclopédia que ensine o amor de Deus. Mas vamos lá. Que deu ao seu filho unigênito, quer dizer, o único da mesma característica. Único, quer dizer, o único, gênero vem da genética. Ou seja, o único da mesma característica de Deus, que é Jesus. Só que ele ressuscita como primogênito, como primeiro entre os irmãos. Então Jesus morre como unigênito, ressuscita como primogênito. Nós agora somos irmãos do Senhor Jesus. Deus amou o mundo. Quando se fala mundo aqui, é importante eu e vocês entendermos, queridos, que quando se fala mundo, eu preciso entender de que mundo está se falando na Bíblia. Isso aqui é ensinado nos básicos da teologia, queridos. E umas Bíblias mais simples vai explicar isso aqui. Quando se fala em mundo, pelo menos 4 vertentes para mundo. Primeiro, tem o mundo cósmico, que é esse mundo a qual estamos caminhando sobre ele. E, segundo, existe o mundo material, que é as coisas. Por exemplo, esse celular que eu estou gravando é uma matéria, é as coisas do mundo material. Por isso que 1 João 2,15, não ameis o mundo e nem o que no mundo há. E o que há no mundo? As coisas materiais. Carro, celular, moto, bicicleta, porque vão se passar. Então existe o mundo material. Terceiro, existe o mundo espiritual, esse mundo que fica nas regiões celestiais, o mundo chamado de o mundo dos espíritos. Nós vamos ver isso lá em Efésios 6. É o sistema corrompido desse mundo com influência de Satanás. Ou seja, é o mundo sistema. E quarto, é chamado de um mundo humanidade, ou seja, pessoas. Então Deus ele ama pessoas. Então quando fala 1 João 2,15, não ameis o mundo, ali está falando do mundo, é o mundo sistema corrompido do mundo. E as coisas desse mundo. Ali não devemos amar, mas eu devo amar o mundo cósmico, a natureza, né? Eu devo zelar por ela, eu devo cuidar dessa natureza. Mas eu devo amar pessoas e usar coisas. Por quê? Porque quando Deus, usando o evangelista aqui dizendo, porque Deus amou o mundo, está dizendo que ele ama pessoas. Mas, pasmem aqui os senhores, se isso veio no meu coração aqui, nós estamos vivendo uma época, um tempo, Mateus 24:12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. E algumas traduções falam o amor de quase todos, por causa da iniquidade. Por quê? Porque hoje está uma inversão de valores. Porque o certo é amar pessoas e usar coisas. Mas hoje essa geração está invertendo. Elas estão amando coisas e usando as pessoas.
Quantas pessoas que quer usar eu, que quer usar você. E o dia que você não serve mais, ele te exclui do WhatsApp, ele não te responde mais, não fala mais com você. Por quê? Porque ele queria você enquanto ele queria adquirir alguma coisa de você. Só que aí continua dizendo, Deus amou de tal maneira que deu, porque o amor não é um sentimento, o amor é um comportamento. Tem pessoas que falam, eu amo, mas as suas ações condizem com aquilo que você fala. Deus amou e deu o filho, quer dizer, uma dádiva, um presente, algo que eu não poderia retribuir a Deus. É um presente. Quando você ganha um presente, você não paga nada por aquilo, porque você ganhou, você recebeu aquela dádiva. Assim é a salvação. Ela foi ofertada como um presente para mim e você. Porque tem um propósito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, quando fala que porque Deus amou o mundo, prerrogativa do passado. Para que todo aquele que nele crê não pereça, uma prerrogativa do presente. Mas tenha vida eterna, uma prerrogativa do futuro. Então, o texto da Bíblia, João 3,16, fala de um passado, no presente e no futuro. Deus é no passado, no presente e no futuro. Mas é para aquele que crê. Crê é epistemi, né? Crer quer dizer o quê? Eu acreditar é uma condição com uma promessa e uma exigência. Aqui tem uma promessa de vida eterna, mas tem uma exigência. Ou seja, é promessa condicional. Então eu preciso crer, queridos. William Booth, no século XIX para o século XX, ele disse assim, vai chegar um tempo em que vão se pregar um cristianismo sem Cristo, salvação sem regeneração, céu sem inferno, pecador sem arrependimento. Então vai chegar um tempo, vão pregar um cristianismo sem Cristo, vão pregar salvação, mas sem regeneração, vão pregar um céu sem inferno e um pecador sem arrependimento. Isso não existe. O mundo não será condenado, queridos, por ser pecador, não. Mas porque rejeitou o Salvador, a oferta de salvação para mim e a sua vida. O tópico 1 vai trabalhar o quê? A promessa de salvação, uma maravilhosa salvação. Usando aí um exemplo de Números 21, do 4 ao 9, quando aquelas pessoas se enfastiam do maná, desprezam o maná, quando se muda a rota, algo sai da rotina, o povo começa a murmurar. E o Senhor enviou ali serpentes ardentes que mordessem o povo, porque existem as consequências. O salário do pecado é a morte, tem as consequências pelo pecado. Quando o povo murmura, peca contra o Senhor, ele enviou as cobras ali, a serpente, para morder o povo. Cuidado, se você está sendo mordido pelas cobras, pela serpente, Deus está mostrando que você deve confessar o seu pecado, que você deve buscar ajuda, buscar recursos em Deus, socorro em Deus, salvação em Deus, livramento. Então, Moisés vai fazer o quê? Vai orar, ser o mediador entre o povo e Deus ali. Moisés vai orar e ele pede para Moisés levantar uma serpente de bronze. Bronze fala do julgamento. Deus vai julgar aquele povo, porque veio morte. O salário do pecado é a morte. Só que a ordem do Senhor ali era para que o povo fizesse o quê? Olhar para a serpente de bronze quando fosse mordido pela serpente. E quando uma cobra morde, às vezes os efeitos vêm lá depois. Tem pessoas que pecam na hora, não tem efeito, mas vai ter lá na frente as consequências, queridos. Talvez Deus não vai te punir na hora, mas vem as consequências depois. Vem as consequências do veneno. Isso vai te prejudicar, vai nos prejudicar. E aí o povo olhava e seria salvo, e seria curado, e seria liberto e ficava vivo. Então quem olhasse ficava vivo, era salvo, era curado. Então quem olha para Jesus é salvo, curado e permanece vivo na presença do Senhor. É o que diz uma leitura de João 5,24. Na verdade, vou dizer que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Isaías 45:22. Olhai para mim, serei salvo, a nação de Israel.
Hebreus 12, 2, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa salvação. Então vamos olhar para Cristo Jesus. A obra, ou seja, ponto aqui que diz duas realidades. Quem crê nele, quem crê não é condenado. Essas são as duas realidades que nós temos aí, que o comentarista traz. Mas quem não crê já está condenado. Veja que não vai estar, querido, já está. Porque nós temos aí alguns grupos de pessoas com uma filosofia dizendo que Deus não condena ninguém, Deus é amor, Deus é bonzinho. Quem foi que te falou? Se na própria leitura diz, quem crê nele, João 3,18, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Então, cuidado com essas filosofias de que Deus não condena ninguém, tá bom? A obra da salvação, salvação vem de soteria, que tem a ideia de livrar alguém de um perigo ou de uma ameaça, trazer um livramento de alguém que está na prisão. E a salvação é isso, queridos. Eu não vou me aprofundar aqui, tem muita coisa profunda. Mas a salvação é isso. A salvação é você ser livrado de alguma coisa, é um livramento de uma ameaça, de um perigo. Quando nós cristãos somos salvos, Cristo nos livra de um perigo e de uma ameaça. Eu vou ler um texto aqui com vocês, lá em Atos, capítulo 27. Olha só, a salvação está para quê e a quem? Atos 27, 44 diz assim, quando se deu aquele naufrágio que Paulo vai para a Itália, mas ele fica ali em Malta. Diz assim, e os demais, uns em tábuas e outros em coisas do navio. E assim aconteceu que todos chegaram à terra salvo. Mas por que chegaram salvo à terra? Porque permaneceram no navio. Porque deram ouvido à oração e à mensagem que Paulo fez. E porque permaneceram a bordo no barco. E me lembrei de uma mensagem que eu estava assistindo também do Felipe, que ele ministrando em nossa série de domingo, ele disse que o quê? Em uma navegação em um navio, eu sou o quê? Eu sou passageiro ou eu sou tripulante? O tripulante, ele se responsabiliza. Ele está disposto a se arriscar pela pessoa. Será que eu sou o passageiro ou sou apenas mais um? Eu estou ali por estar nesse navio, nessa salvação? Ou eu sou um tripulante? Alguém que age, alguém que se arrisca, que dá vida pelo seu irmão ou pela irmã. Porque gostamos de João 3,16, mas não gostamos de 1 João 3,16, que tem que dar vida pelo seu irmão. Então, somos libertos da escravidão do pecado e da condenação eterna, né? Somos libertos do para, né? É isso importante nós entendermos. Então, o Salvador é Cristo Jesus. Ponto 3. Aquele que deu a vida pela minha sua vida. O termo grego soter quer dizer salvador, libertador e preservador e conservador. Ou seja, o Pai cria, o Filho redime e o Espírito Santo, ele preserva. Eu estou lendo, queridos, um livro de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards é um livro que chama Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. E nesse livro ele fala que quem vem a Cristo Jesus, pela lógica, ele vai se interessar em levar outras pessoas a Cristo. Ele fez isso baseado lá em João 1, 41 e o 42. Quando André tem um encontro pessoal com Jesus, ele procura levar o seu irmão Simão Pedro a Cristo Jesus. Ele procura apresentar Cristo a Simão. Ou seja, se eu tenho um encontro com Jesus, você vai levar outras pessoas a Cristo também. E isso é um perigo, precisamos tomar cuidado, porque precisamos tomar cuidado para não entrar no caminho do egoísmo. Porque se eu não quero levar outras pessoas a Cristo, pode ser que eu não fui a Cristo ainda. Eu não experimentei, eu não desfrutei. Porque falar de Jesus ou falar de salvação sem ser salvo se chama propaganda enganosa. Então precisamos, como nosso pastor está na campanha da multiplicação, levar outras pessoas a Cristo também. E o sermão de Jonathan Edwards era um sermão muito duro mesmo, né? Confrontativos. Tópico 2, que ele vai falar sobre o quê? Natureza das próprias salvação.
a natureza da promessa de salvação, que é o quê? Primeiro, nós somos justificados. O que é a justificação? No juiz, essa justificação é quando ele recebe um perdão por um feito que ele devia ser condenado. E foi isso que Jesus, ele fez por mim e você. Então, na lei, a justificação é quando você recebe um perdão por um ato cometido. Ele esquece aquilo ali. Aquilo é apagado ali. Então, Cristo Jesus, ele nos justificou. Não é pelos nossos atos, queridos. Não é pelos teus atos, bonzinho. Não é pelas suas ações. Porque o profeta Isaías 64, ele diz que a nossa justiça é comparada com um trapo de imundícia, ou seja, um pano velho, a nossa justiça diante de Deus. Mas não é algo que eu fiz, mas é algo que Jesus ele fez pela minha sua vida. Então a salvação é isso. Foi um ato que veio de Deus, por intermédio da justificação. E aí, como diz Romanos 5:1, sendo, pois, justificado, temos paz com Deus. Vamos desfrutar dessa paz com Deus, porque fomos justificados. E a salvação tem que ser nas 3 áreas, queridos. Tem que ser no quê? Tem que ser no espírito, alma e corpo. Como diz o louvor 5 da nossa harpa cristã. O que diz lá o louvor 5 da nossa harpa cristã? Espírito, alma e corpo, oferto a ti, Senhor. Então a salvação, ela é no espírito, na alma e corpo. Paulo diz espírito, alma e corpo. Significa que ela começa de dentro para fora. A salvação começa de dentro de Deus para fora. Então é algo que vem de Deus. E aí vem o segundo estágio aqui, que é o que? A regeneração. O que é a regeneração? É o cristão, ele nascer de novo. Esse regenerado quer dizer nascer de novo. Para o nascimento natural de uma pessoa, exige a participação de 2 pessoas. Precisa da participação de um homem e precisa da participação de uma mulher. No nascimento espiritual, tem que ter a participação de 2 elementos importantes. João diz, nascer da água e do Espírito. E ali ele disse, quem não nascer da água, lá em João capítulo 3, João vai dizer, quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí só que depois ele fala, quem não nascer da água, que é a palavra, e o Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então não pode nem ver e nem entrar quem não é nascido da água e do Espírito. Precisa de ter intimidade. Você só pode gerar se você tiver intimidade. Por exemplo, se um casal ele vai gerar, ele tem que ter intimidade. E quando que uma pessoa nasce, antigamente não, era depois de 10, 20, 30 anos, mas hoje já nasce, tem que ser registrado. Quando um cristão nasce de novo, ele precisa ser registrado no cartório celestial. Por isso que ele diz lá em Apocalipse 3:5 para ele de Sardes, que quem não vencer, não foi até o fim, ele vai riscar o nome do livro da vida. Então, a partir do momento que você nasceu de novo, você teve um encontro com Deus, recebeu a Cristo, você tem seu nome escrito no livro da vida. Aí, vou tentar cantar para vocês aqui um louvor, né, da harpa cristã 447, que diz, nasceste de novo, anda já com Deus, pertences ao povo que vai para os céus. É sempre ponto de interrogação. Aí diz, a condição, tens a lei escrita no teu coração, tens a lei escrita no teu coração, em ti já habita plena salvação. Se o caminho é estreito, a porta é também. Então, ele fala do caminho estreito, da porta apertada, por quê? Para entrar no céu. Não é, queridos, de qualquer maneira. Pastor José Carlos de Lima, né, lá da Paraíba, ele disse uma coisa muito importante. Nós nascemos para morrer e morremos para viver. Então, nascemos, todos vai morrer. Elias, Enoque, foi uma exceção.
e morremos para o mundo e aí vamos viver para Deus. Todo ser humano nasce duas vezes. É o nascimento biológico e o nascimento espiritual. E morre duas, mas tem pessoas que vai morrer só uma. É o morrer para o mundo e o morrer fisicamente. Mas nem todos vão morrer fisicamente, porque vai chegar no arrebatamento. Então, o tópico 3 vai falar o quê? Promessa e perseverança na salvação. Tem que ter promessa e perseverança. A base da promessa de salvação é Cristo Jesus. Segundo ponto, apostasia individual. Não podemos se apostatar da fé. Temos que perseverar na presença do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Apostasia quer dizer um desvio da fé. Alguém que já conheceu, que experimentou, recebeu os dons e se apostatou. E apostasia tem a ver com religião também. Está na guerra de Cristo, vai para a guerra católica ou outras religiões. Então precisamos estar cada dia no ponto 3, promessa e segurança da salvação, que está somente em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então tem uma promessa e segurança dessa salvação. Amém? Então eu preciso tomar cuidado. Aonde ou quando eu fechar o olho, aonde que eu vou abrir do outro lado? Porque o problema não é aonde eu vou fechar o olho, mas aonde eu vou abrir do outro lado. Amém? Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua casa e a sua família. Um abraço.